Hoje a gente vai falar de uma mulher conhecida por causa da sua monocelha. Muitas vezes a gente vê as artes delas expostas em vários lugares. É que a gente não sabe muito dela. Tô falando de Frida Kahlo. Mas quem era Frida Kahlo? Então vamos por parte, hein? Frida Kahlo era filha de Matilde Calderán, que morava no México desde sempre, e também de Uriel Guillermo Kahlo, descendentes de húngaros e alemãos. Ela também tinha 3 irmãs, mas desde pequena ela sempre teve uma saúde muito debilitada e aos 6 anos foi diagnosticada com poliomielite. Essa doença fez com que ela andasse mancando por toda a sua vida. Uma das suas pernas, a perna direita, ela era mais fina que a perna esquerda, por isso ela usava sempre vestidos longos, para evitar que as pessoas zombassem dela na escola, mas isso não adiantou nada, todo mundo zoava ela na escola, pessoal, que triste. Mas ela era sempre destaque, e por ser uma menina muito dedicada aos estudos, e também por causa dessa doença que ela tinha, ela desenvolveu a vontade de ser uma médica. Foi para a melhor escola que ela poderia estudar, lá no La Preparatória. Nessa escola, La Preparatória, tinham só 35 meninas e 1965 meninos, e olha só, Frida Kahlo era uma dessas meninas. Ao contrário da antiga escola, nessa escola todo mundo recebeu ela muito bem. Ela fez um grupo de amigos e eles eram muito bem próximos, assim, eram super felizes, eram os cachuchas, por causa dos bonés, eles usavam os bonés e receberam esse apelido. A Frida, porque ela era muito assim líder, ela assumiu a liderança desse grupo também, foi bem pioneira ali. Mas o que aconteceu? Aos 18 anos ela sofreu um acidente. Um bonde se chocou com o ônibus que ela estava. E esse acidente causaram vários danos na vida dela. Ela machucou a clavícula, 2 costelas, a perna, amassou totalmente o pé e fraturou o ombro. Mas talvez de tudo isso, o mais grave foram a espinha e a pelvis. Elas se partiram em 3 partes. Isso fez com que os médicos desacreditassem que ela pudesse sobreviver. Mas a Frida Kahlo foi muito forte. Ela sobreviveu, ficou em coma um tempo. E quando ela acordou, a primeira coisa que ela pediu para o pai dela foi: me traga o material para que eu possa começar a pintar. O pai dela então adaptou, colocou um espelho e fez uma adaptação para que a Frida começasse a fazer os desenhos, porque ela sentiu a vontade de fazer isso. E com o lápis e o pincel, a primeira obra dela foi o The Buzz, que representava esse acidente que ela sofreu. Frida disse que esse momento de desenhar lhe deu a energia suficiente para que ela pudesse se recuperar. Mas, se você pensa que ela sofreu apenas dor física, você está errado. Ela disse que houve 2 acidentes na vida dela que marcou muito a vida dela. Foi o ônibus, o primeiro, e o segundo foi Diego, que foi o seu marido, o Diego Riviera. Como ela conheceu ele? Ele era um artista também e ela queria que os desenhos começassem a ser reconhecidos. Então ela levou o trabalho dela para ele, que era um artista muito famoso, e no momento da entrega eles começaram a se apaixonar. E em 1929 eles casaram, e ele com 43 anos e ela com 22 anos. Mas o casamento não era uma coisa muito feliz, viu? Embora fosse apaixonada por Diego, ele traiu Frida várias vezes e isso deixou ela muito triste. Ela chegou a engravidar várias vezes, mas todas as suas gravidezes terminaram em abortos espontâneos devido às gravidades das sequelas dos seus acidentes. Mesmo com repouso, ela não conseguiu ter um filho e ela entrou em depressão. Ela expressou as suas dores e emoções todas através de telas. Uma das mais conhecidas é essa daí que a gente está vendo, chama Henry Ford Hospital. Essa daí, ela retrata como foi a dolorosa o processo de perca de filhos, né? O marido dela presenteou ela com várias telas e ela reproduziu. Ela fez ela mesma deitada, numa posição de dor, e vários cordões umbilicais. Tá vendo que tá saindo ali do meio? Então, esses cordões representam os abortos que ela teve. Esse nenenzinho desenhado foi um dos filhos que ela perdeu. E o caracol simboliza quanto demorou o processo para a retirada desse bebê dela. O restante é tudo lembrança dos acidentes que ela teve. E essa orquídea que ela desenhou tem o formato de um útero onde o bebê fica, que foi um presente também que ela recebeu do Diego. Depois ela passou por um processo muito doloroso de divórcio. Fez com que ela fizesse uma tela sobre ela mesma. Então ela desenhou isso que é super famoso, chama Duas Fridas. Essas Fridas, que são ela, estão ligadas por um cordão, por uma aveia. De um lado a gente tem uma Frida de coração partido segurando uma tesoura pronta para romper esse cordão. E da outra, um coração cheio com a foto do Diego, que era o amado da Frida. Um ano depois que isso aconteceu, ela começou a fazer vários autorretratos. Um desses autorretratos é esse, que ela tá com um cordão de espinhos, porém tá ali, pleníssima, né? Ao todo, ela produziu 55 autorretratos sobre a sua vida, sobre sua história, retratando vários momentos. Ela desenhava muito animal, ela tinha cachorro, tinha macaco, papagaio, pombo, e ela retratava isso também nas suas pinturas.
Ela valorizava muito seus retratos porque falavam sobre a vida sofrida que ela teve. Mas, em 1940, ela teve sérios problemas de saúde e foi internada em um hospital. Ficou em estado gravíssima. E o Diego foi visitar ela, pedindo para que eles se reconciliassem e pudessem se voltar. Ela aceitou. A situação da saúde da Frida Kahlo começou a piorar. Ela passou por várias cirurgias. Em uma dessas cirurgias, ela precisou fazer a amputação da perna dela. Foi em 1953, porque o sangue ficou parado ali. Mas ela teve uma exposição no México que ela foi na cama também, né, pessoal? Ela precisava expor isso. Mas ela sentia que o fim dela estava próximo. No seu diário ela escreveu: "Espero que a partida seja alegre e espero nunca mais voltar." Frida Kahlo terminou seu último trabalho 8 dias antes de morrer. E o resultado do trabalho dela foi esse. Parece simples, né? Mas esse retrato de melancia ficou muito conhecido por uma frase que está estampado ali nesse quadro aí. Como vocês podem ver, está escrito ali: "Viva la vida", significa viver a vida. A artista acabou falecendo de pneumonia em 1954, na mesma casa em que ela nasceu. Quando foi em 1955, esse lugar se transformou num museu, e várias pessoas vão visitar esse museu onde a Frida viveu e também morreu. Mesmo doente, Frida produziu mais de 150 obras, isso é o todo, todas as obras que ela produziu. E ela é um grande exemplo para todas as artistas e mulheres. Existem filmes chamados Frida, que também conta um pouquinho da história que ela passou, e ficou de lição assim para nós como mulheres e também para as outras pessoas entenderem o quanto ela sofreu, mas ela também superou todo o seu sofrimento. Legal, né?